Há 60 anos, cerca de 90 homens armados desembarcaram de um iate em uma praia do Caribe. Quase todos cubanos, usando uniformes militares e dispostos a derrubar o governo local. A cena corresponde a uma invasão do Panamá que ocorreu em abril de 1959 e foi a primeira de uma dezena de intervenções armadas promovidas por Cuba na América Latina, desde o triunfo da Revolução liderada por Fidel em 1º de janeiro daquele mesmo ano. Nas últimas semanas, a questão da interferência militar cubana na região entrou fortemente no debate internacional sobre a crise política na Venezuela. Em um discurso no mês passado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o presidente venezuelano Nicolás Maduro de fantoche cubano e afirmou que é controlado pelos militares de Cuba e protegido por um exército privado de soldados cubanos. É um exército de batas brancas, disse ele, referindo-se a médicos que compõem a maior parte das missões sociais cubanas que, segundo afirmam, também incluem professores, treinadores esportivos, jornalistas e assessores científicos e industriais, entre outros. Alinhados com a União Soviética durante a Guerra Fria, os cubanos têm uma história de apoio a governos e atores políticos ideologicamente relacionados a eles. Entre 1975 e 1989, por exemplo, Cuba enviou soldados para a guerra em Angola, embora o conflito tenha durado até 2002, e, mais recentemente, médicos para o programa venezuelano Barril Adentro e para o brasileiro Mais Médicos. O iate com os homens responsáveis por executar a invasão do Panamá partiu em 19 de abril de 1959 do porto cubano de Batabanó. A expedição havia sido promovida por Roberto Arias, sobrinho do ex-presidente Arnulfo Arias, que ganhou o apoio de Fidel Castro. Embora os invasores tenham conseguido tomar o porto colonial de Nombre de Dios, a denúncia do presidente Ernesto de La Guardia junto ao EA e a mobilização em massa de forças panamenhas, americanas e guatemaltecas levaram à rendição dos invasores. Fidel Castro, que estava visitando os Estados Unidos, tentou se desvincular do episódio e descreveu a operação como vergonhosa, inoportuna e injustificada. Ernesto Che Guevara, por sua vez, pontuou que Cuba exportou ideias revolucionárias, mas não a revolução em si. Havana ofereceu garantias ao Panamá de que um ataque similar não seria permitido e repatriou os presos cubanos, para que supostamente estivessem sujeitos a julgamento em um tribunal militar. Um mês depois, contudo, todos estavam em liberdade. Menos de 2 meses depois do fiasco do Panamá, em junho de 1959, uma expedição de cerca de 60 homens armados que partiram de Cuba desembarcou na costa caribenha de Honduras. Os expedicionários eram em sua maioria exilados nicaragüenses, acompanhados por guerrilheiros cubanos e guatemaltecos, que procuravam destituir o presidente Luis Somoza Debayle. O governo de Honduras enviou os soldados para a área, e um ataque surpresa causou a morte de 6 guerrilheiros, feriu 15 e prendeu o resto. Não foi uma batalha, foi um massacre, lamentou Carlos Fonseca, um nicaragüense ferido. Eles se tornaram os sandinistas, Fidel os continuou apoiando e, no final, seus esforços foram recompensados 2 décadas depois, disse Brown, referindo-se ao triunfo da Revolução Nicaragüense em 1979. Em 14 de junho de 1959, uma força de cerca de 60 homens dominicanos e cubanos decolou do leste de Cuba em um avião C-46 pintado com as cores da Força Aérea Dominicana. A aeronave pousou no aeroporto de Constanza, no interior do país, onde tomaram, de surpresa, um quartel. O avião imediatamente retornou a Cuba, onde Camilo Cienfuegos, que tinha sido encarregado da operação, ordenou a prisão do piloto venezuelano e, em seguida, negou a participação da ilha no evento. Em paralelo, 3 navios transportaram cerca de 150 guerrilheiros armados para um local perto de Puerto Plata. Esses veículos, no entanto, chegaram com 3 dias de atraso na República Dominicana, o que permitiu ao governo de Rafael Leônidas Trujillo se colocar em alerta para o risco de emboscadas. A força que buscava instigar uma rebelião armada no país tinha sido completamente eliminada,
Todos os seus participantes morreram, anunciou em 23 de junho o porta-voz do governo dominicano. Na verdade, alguns expedicionários sobreviveram, incluindo o comandante cubano Delio Gomes Ochoa, que foi capaz de retornar à sua terra natal depois que Trujillo foi assassinado, em 1961. Em agosto de 1959, um grupo de cerca de 30 homens armados majoritariamente cubanos e haitianos, com 2 venezuelanos partiu de Baracoa, na costa oriental de Cuba, rumo ao Haiti, a fim de derrubar do governo de François Papa-Doc Duvalier. A expedição contava com organização de uma coluna pelo exército haitiano que nunca se materializou, segundo o historiador cubano João F. Benemeles em seu livro As Guerras Secretas de Fidel Castro. O resultado foi a aniquilação de praticamente todos os invasores, com algumas exceções, como 4 adolescentes cubanos que foram capturados, interrogados e deportados. Se as invasões da Nicarágua, República Dominicana e Haiti poderiam ser vistas como operações que buscavam eliminar adversários perigosos no entorno de Cuba, Brown acredita que as intervenções militares em outros países latino-americanos tinham outra função. Cuba logo se vingou de todos os governos da América Latina que não a reconheceram, assim como aqueles que se juntaram ao boicote dos EUA. Fidel Castro trouxe jovens de esquerda de outros países para a ilha, ofereceu-lhes treinamento de guerrilha e, em seguida, enviou-os de volta. Foi assim que ele continuou a intervir na região, explica o especialista. Um desses casos foi a Argentina. Em 1962, Che Guevara planejou estabelecer uma guerrilha rural na província de Salta, no norte do país. À frente da operação, colocou Jorge Ricardo Mazzetti, um jornalista argentino que o acompanhava desde a época da luta na Sierra Maestra. Em junho de 1963, Mazzetti liderou um grupo de 5 homens armados, 4 argentinos e um cubano que entraram em Salta pela Bolívia. Um deles viajou para Buenos Aires e Córdoba para recrutar cerca de 30 homens adicionais entre os argentinos de extrema esquerda. Em um comunicado enviado à imprensa de Buenos Aires, Mazzetti anunciou a existência de seu grupo e a intenção de libertar a Argentina do imperialismo internacional, mas não houve reação. Em fevereiro de 1964, as autoridades de Salta receberam informações sobre a presença de homens suspeitos em uma área remota, o que levou a uma série de operações que culminaram com a apreensão de todas as armas, munições e comida do acampamento dos guerrilheiros. No final, 3 morreram de fome, 3 perderam a vida em confrontos com as autoridades e 13 foram presos sem praticamente oferecer resistência, enquanto Mazzetti entrou na selva e desapareceu sem deixar vestígio. O desembarque, em maio de 1967, de um grupo de guerrilheiros de Cuba perto da praia Machurucuto, no leste da Venezuela, revelou os esforços cubanos de intervenção armada no país. Pérez Marcano fazia parte de um grupo de militantes do Movimento de Esquerda Revolucionária Venezuelana, MIR, que viajaram a Cuba para receberem treinamento de guerrilheiros e depois voltarem para fazer a revolução em seu país. De acordo com seu relato, o plano original era pousar com 8 combatentes, 4 venezuelanos e 4 cubanos que atuariam em uma área montanhosa cerca de 160 quilômetros a leste de Caracas. O episódio conhecido como o Incidente de Machurucuto, porém, não foi a primeira ou a maior operação desse tipo executada por influência de Fidel na Venezuela. Um ano antes, houve uma expedição maior, que tinha transportado um grupo de guerrilheiros do Partido Comunista da Venezuela formado em Cuba por combatentes da ilha, incluindo Arnaldo Ochoa Sanchis, que, anos depois de chegar ao posto de general, foi fuzilado na ilha ao ser condenado em um julgamento polêmico por tráfico de drogas. Segundo apontado por Brown em seu livro, o maior grupo correspondia aos militantes do Movimento da Esquerda Revolucionária, MIR, um grupo de desertores das fileiras da Aliança Popular Revolucionária Americana, APRA. Havia também outro formado por dissidentes do Partido Comunista do Peru, que escolheram ser chamados de Exército de Libertação Nacional. O governo do presidente Fernando Belaúnde respondeu de forma contundente. As autoridades conseguiram sufocar os primeiros focos de insurgência em um ano,
chegando a declarar que a missão de dar fim à guerrilha estava cumprida. Uma vez que eles perceberam que havia guerrilheiros em áreas rurais, passaram a persegui-los com toda a força. Muitos dos militares da América Latina haviam aprendido com o que aconteceu na Revolução Cubana e não iriam ignorar a presença de grupos armados no país, por menores que fossem. Foi o que Batista fez em Cuba na década anterior. Ele ignorou os guerrilheiros na Sierra Maestra até que fosse tarde demais, diz Brown. A Guatemala foi um dos projetos onde a maioria dos militantes rapidamente se juntou a Fidel e Che Guevara desde o início, especialmente porque o país havia concedido bases de treinamento para os exilados cubanos que participaram da frustrada invasão da Baía dos Porcos, diz John F. Benemeles em seu livro. No entanto, de acordo com o autor, mesmo antes desse episódio Che Guevara tinha feito um pacto secreto com o presidente guatemalteco Jacobo Arbenz derrubado por um golpe apoiado pelos Estados Unidos para restituí-lo ao poder. Em 3 de outubro de 1960, o governo do presidente Miguel Ydígoras Fuentes emitiu um comunicado no qual relatou que a Força Aérea havia atacado uma embarcação cubana que aparentemente tentava desembarcar com armas na costa atlântica do país. A informação oficial era de que a operação seria realizada por uma força de cerca de 200 homens liderados por Augusto Charnald MacDonald, ex-ministro do Interior de Arbenz, que havia sido visto pela última vez em Havana. No mês seguinte, ocorreu uma revolta militar nas cidades de Zacapa e Puerto Barrios, na qual participou o tenente Marco Ion Sosa, que mantinha contatos com Cuba e depois se tornou comandante de guerrilha. Conforme relata Benemeles, aviões da Força Aérea Cubana abasteciam os rebeldes, enquanto em Honduras havia sido descoberta uma coluna de homens armados liderados por funcionários cubanos que buscavam apoiar os rebeldes. A primeira semente deste grupo foi a Brigada José Antônio Galá, criada em Cuba por 6 jovens estudantes colombianos que viajaram a Havana com bolsas do governo cubano. 2 anos depois, em 1964, com apenas 18 guerrilheiros, foi criado o ELN, cujas fileiras logo seriam engrossadas por vários padres católicos seguidores da teologia da libertação. No entanto, segundo Brown, quando o ELN foi lançado, tornou-se um movimento independente da tutela de Havana. Isso, no entanto, não exclui a hipótese de que eles tenham recebido apoio material do regime de Fidel. Na conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, realizada em Havana em agosto de 1967, representantes do ELN receberam a promessa de remessa de armas por Cuba suficientes para armar os 500 camponeses que haviam se organizado no leste da Colômbia. Em março de 1981, o governo do então presidente colombiano Júlio César Turbay anunciou que seu país rompe as relações com Cuba, acusando o governo da ilha caribenha de apoiar o desembarque de armas e de combatentes do movimento guerrilheiro M-19 na costa da Colômbia, no departamento de Chocó. Cuba negou na época as acusações da Colômbia. No entanto, de acordo com Brown, isso não se traduziu na presença de militares cubanos no país, mas sim em uma grande quantidade de apoio em material e assessoria técnica. Um relatório do Departamento de Estado do EUA de 1981 atribui a Fidel Castro e ao governo cubano um papel central na promoção da unificação dos grupos guerrilheiros salvadorenhos cujos líderes haviam se reunido em Havana em maio de 1980, bem como a entrega secreta de quase 200 toneladas de armas que serviriam para preparar a ofensiva geral lançada por esses grupos em janeiro de 1981. De mal armados e mal coordenados até setembro de 1980, de acordo com o governo americano, os guerrilheiros salvadorenhos passaram a contar com um impressionante arsenal de armas modernas em janeiro de 1981, quando a ofensiva foi lançada. Nos anos 2000, durante a 10ª Cúpula Ibero-Americana no Panamá, o então presidente de El Salvador, Francisco Flores, culpou Castro pela morte de milhares de salvadorenhos durante a Guerra Civil em seu país, que se estendeu de 1980 a 1992. A Bolívia foi o país escolhido por Che Guevara para provar sua tese de que não havia necessidade de haver condições objetivas em um lugar para realizar a revolução,
porque a própria guerrilha seria capaz de criar essas condições. Com essa convicção, em 1966, ele viajou escondido para a Bolívia, acompanhado por cerca de 25 combatentes cubanos, para chefiar um centro de guerrilha no país. Segundo Brown, esse foi o único caso em que a presença cubana foi tão importante desde a fracassada invasão do Panamá. O motivo, para ele, era o fato de que a operação era comandada por Che Guevara. A iniciativa durou alguns meses. Depois de sucessos iniciais, os guerrilheiros se viam constantemente fugindo do exército boliviano, que parecia onipresente. Em outubro de 1967, quando Che foi capturado e executado, o grupo foi praticamente aniquilado. De acordo com Brown, isso ocorreu não apenas por causa do fracasso das operações prévias, mas pela própria morte de Che Guevara, que era um dos principais promotores da ideia de levar a revolução ao restante da região, e pela oposição da União Soviética a esse tipo de estratégia. Moscou foi contra essas intervenções no resto da América Latina, que não se ajustavam à doutrina soviética sobre como o comunismo dominaria o mundo. Esses países sempre se opuseram a isso, embora Fidel continuasse a fazê-lo durante a década de 1960. No final, ele teve que perceber que não teria sucesso, e isso aconteceu depois da morte de Che, conclui Brown.